Cara, os Simurianos acabaram de ver os humanos acabando com Kalian, e o Cross e o Jabaloma vão até o Zami pra falar sobre isso. Quando o Zami escuta, ele diz que é um absurdo, já que os Kalians não existem na Terra. Então o Jabaloma insiste, afinal saíram lágrimas do terceiro olho da testemunha, que viu aniquilarem um Kalian, e foi justamente em Tóquio. E aí, quando o Zami escuta isso, ele finalmente entende o problema. Cortamos pro time da Yuka, e eles estão contando pro Maru que os espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio, porque há anos atrás, quando eles precisaram contar pro mundo sobre o jogo do abate, eles mentiram dizendo que só apareciam em Tóquio. Isso fez o vazamento de energia amaldiçoada se concentrar em Tóquio, onde pessoas já não moram mais. E aí a mentira acabou se tornando verdade. Mas apesar disso, os espíritos ainda podem aparecer em outros lugares. E por isso, eles precisam ficar checando alguns amuletos em Tóquio. Depois o Tsurugi conta que eles estão fazendo um grande exorcismo nesse momento, e que de vez em quando eles precisam fazer isso para que as maldições não saiam de Tóquio. E mesmo assim, mesmo com tantas maldições no seu lugar, eles não costumam chamar estudantes, porque tem muitos usuários de maldições irregulares participando. Depois disso, cortamos para Tóquio, onde agora é chamada de Terra Assombrada, e tem dois feiticeiros disputando quem exorciza mais maldições. Eles estão falando sobre uma regra idiota, sobre dois feiticeiros serem necessários para exorcizar locais fechados. E assim que eles abrem a porta, eles veem maldições de classe baixa no teto, parecendo morcegos. Depois eles veem sombras de braços indo até uma porta. E assim que eles abrem aquela porta, eles veem vários olhos indo até um lugar. E dentro desse lugar, eles encontram alguém conversando com a maldição. E essa pessoa é o Ozuki. Ele tava simplesmente recebendo um carinho daquela maldição. Quando voltamos pro Zami, ele tá recebendo mais informações sobre os Kalians. Eles são parecidos com maldições. A diferença é que eles têm um corpo físico, diferente das maldições que têm um corpo espiritual. Ao mesmo tempo, o Mino manda todos pararem o exorcismo em larga escala, porque eles estão indo direto pra Tóquio resolver esse problema. E aí o Cross diz que seria mais rápido se eles usassem a nave deles. Nós voltamos pro time da Yuka, e ela conta que a natureza do objeto amaldiçoado acaba mudando com o tempo, e eles acabam passando a atrair o mal. O Maru admite que esse trabalho de verificar e proteger as pessoas é bem legal. Depois nos é contado que quando um Romiliano nasce, um Kalian com mais de 2000 anos aparece e determina se ele vai ser um guerreiro ou não. Além disso, eles também determinam o nome do meio do guerreiro, mas o Tsurugi e Yuka não conseguem nem lembrar o nome todo do Maru. Voltamos pra Tóquio, e o Zami rapidamente retira sua luva para usar sua habilidade, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, vemos aquele feiticeiro jovem saindo de um prédio e derrotando a maldição, e ele pede reforço porque os Simurianos se envolveram, atrapalhando o exorcismo. Assim que ele olha pro lado, ele vê um exército Simuriano se aproximando. Ele se prepara para atacar e diz que foram eles quem começaram, mas aí o Zami rapidamente faz ele parar, usando sua fala amaldiçoada. O Zami então manda todos se acalmarem, porque o exorcismo tá cancelado. E aí aquele cara jovem começa a perder a linha, e o Zami tem que explicar para ele que eles vacilaram, não explicando direito pros Simurianos o que são as maldições. E tudo isso acabou causando esse incidente. O feiticeiro jovem ainda não tá entendendo, e aí o Zami grita que os Kalians são maldições especiais. Ao mesmo tempo, o Cross tá tentando conter o Ozuki e explicar para ele a situação, mas aí o Ozuki mostra o seu terceiro olho e afirma que essas maldições são Kalians sim. E aí ouvindo aquilo, o Cross manda o Ozuki prestar atenção, porque o corpo dos Kalians e das maldições são diferentes. E aí nesse exato momento, quando o Ozuki olha pro lado, ele vê aquela maldição desaparecendo. Depois o Cross conta que o que os humanos chamam de maldição é uma espécie de amontoado de energia amaldiçoada, mas o Ozuki ainda não estava totalmente convencido, porque ele ouviu a maldição falar. E aí o Cross insiste para ele tentar se controlar e entender toda aquela situação. Depois de todo esse mal entendido, os humanos e os aliens pedem desculpas um pro outro por não terem sido totalmente honestos. E aí eles decidem se falar depois que tudo se acalmar. Mas nesse exato momento, aquele feiticeiro jovem vê o Cross retirando algo das suas roupas, e aí o seu coração bate forte. Corta a cena pro time da Yuka terminando de verificar tudo. O Maru pergunta por que tudo isso não foi criado num lugar mais fácil de andar, mas a Yuka e o Tsurugi dizem que isso não é possível. Esse tipo de coisa precisa ser feita num lugar muito alto, ou até mesmo num lugar muito baixo, ou então num lugar especialmente sagrado. Ouvindo isso, o Maru percebe que dá muito trabalho, e aí o Tsurugi dá a ideia do povo de Romel passar a ajudar eles. Quando o Maru escuta isso, ele responde que é uma ótima ideia, e que com isso eles também vão passar a ser úteis pra Terra. Um tempo depois, eles saem daquele lugar, e aí o Maru diz que vai contar pra todos sobre essa colaboração. Depois, eles se despedem. Quando voltamos pra Tóquio, vemos que o Cross tinha acabado de ser atacado por aquele feiticeiro jovem, e aí imediatamente o Jabaloma pede pra todos se acalmarem. Ao mesmo tempo, o Mino faz a mesma coisa com os feiticeiros Jujutsu. Até mesmo o Zami vai usar sua fala amaldiçoada pra fazer todos pararem e não deixar acontecer uma guerra ali. Até que do nada, o Dabura aparece, fazendo todos sentirem a pressão dos seus poderes. Cara, o Cross simplesmente foi atacado por um feiticeiro Jujutsu. No capítulo 13, vemos que o Cross ficou internado em estado grave, e o Maru acaba de aparecer para descobrir como isso aconteceu. Outro cidadão de Romel conta que o feiticeiro Jujutsu atirou no Cross, porque ele achou que iria sacar sua espada. E aí, ouvindo isso, o Maru pergunta se realmente é verdade. Só que o Ozuki fala que é claro que não, que ele não ia fazer isso. E se ele realmente quisesse lutar, ele não teria deixado sua guarda baixa e ser atacado por uma energia amaldiçoada tão fraca. O Jabaloma fala que o Cross estava pensando no bem de Romel até o fim, e quando o Ozuki escuta isso, ele fica muito pistola, já que o Cross ainda tá vivo, e ele não vai morrer tão facilmente. Depois vemos o Tsurugi junto com a feiticeira capaz de usar a técnica amaldiçoada reversa, e ela conta que ela não conseguiu tratar o Zami. Parece que aquele evento deixou ele bem acabado, e tudo porque ele tentou usar sua técnica amaldiçoada contra o Dabura. O Tsurugi fica de boca aberta sem acreditar, já que o Zami é o feiticeiro de grau 1. Então outra feiticeira de grau 1 aparece nesse exato momento, e ela fala que se fosse ela iria fugir, ou então acabar consigo mesma, já que o nível de força do Dabura é simplesmente um absurdo, e não dá pra ser medido pelo sistema Jujutsu. Então voltamos pro dia do incidente, quando o Dabura apareceu. A primeira coisa que o Zami fez foi mandar
mandar todos os feiticeiros ficarem parados, mas ele nem precisava fazer isso, já que a pressão que o Daburá emanava era assustadora. O Daburá passou pelos aliens e viu o corpo do Cross sendo carregado. Imediatamente ele se lembra da promessa que ele fez pro seu amigo Durá, então ele repete perguntando o que tá acontecendo ali. Então os aliens começam a contar que tava rolando uma discussão porque os feiticeiros estavam matando Kalians. Ouvindo isso, aquele feiticeiro jovem que atacou o Cross começa a gritar, dizendo que não eram Kalians, e sim maldições. Mas no instante seguinte, ele vê o Daburá parado bem na frente dele com um olhar assustador e perguntando se foi ele quem atacou o Cross. Naquele momento, Ozami tentou evitar um desastre e aí ele começou a se movimentar. Ele retira sua luva e usa sua fala amaldiçoada, tentando travar os movimentos do Daburá. Só que já era tarde demais, o braço daquele feiticeiro jovem já tinha sido completamente destruído. Assim que aquele feiticeiro cai no chão, o Jabaloma grita pedindo pro Daburá se segurar. E então, quando vemos o Ozami, ele já estava sentindo os efeitos colaterais da fala amaldiçoada contra um oponente tão forte. Os feiticeiros ao redor ficam sem acreditar, é como se nada tivesse acontecido com o Daburá. Ele tinha ignorado completamente aquele Jujutsu, e pra piorar, quanto mais ele se mexia, mais os danos colaterais voltavam contra o Ozami. Então, sem pensar duas vezes, o Ozami corre, se ajoelha bem na frente do Daburá e pede pra ele perdoar tudo que eles falaram, e também tudo o que aconteceu com o Cross. Ele conta que foi tudo mal entendido, e aí pede pro Daburá se retirar até uma próxima reunião. Ouvindo isso, o Daburá fala que ele sabe que o Cross não vai durar muito tempo com aqueles ferimentos, e aí o Ozami oferece tratarem ele ali mesmo na Terra, mas aí o Daburá não responde, ele só começa a contar quantos feiticeiros tem ali do lado. Parece que ele pretende acabar com todos os 13 subordinados do Ozami pra compensar a perda do Cross, e ainda diz que mesmo assim não vai ser o suficiente. Então o Ozami, extremamente determinado, pede pro Daburá não acabar com seus companheiros e tentar tomar o lugar deles. Ouvindo o Ozami falar daquele jeito, o Daburá olha diretamente nos olhos dele, então vê a sua determinação, e é exatamente igual a do seu amigo Durá antes da morte. Então ele se vira e decide ir embora e resolver esse problema de uma outra forma. Assim que o Daburá se virou e saiu dali, vemos o Ozami desmaiando de cansaço. Então depois de um tempo chega a notícia dizendo que o Daburá solicitou para os feiticeiros protegerem as maldições, proibindo qualquer tipo de extermínio a partir de agora. Imediatamente uma reunião acontece com os feiticeiros, e eles discutem que isso não vai ser possível, já que as maldições vão começar a transbordar de Tóquio. Então descobrimos que aquela barreira é gigante, e por mais que ela já tenha sido forte, ela não é forte o suficiente para aguentar tantas maldições. Agora meio que ela só serve para distrair e manter elas aprisionadas. Parece que dentro dessa barreira ainda tem muitas maldições que são fracas, e elas não seriam um problema, mas também tem maldições que são de grau 2, e se elas saírem de Tóquio, vai acabar acontecendo o mesmo desastre da época do jogo do abate. Depois eles questionam se seria uma boa cuidar do Cross na Terra, e aí aquela feiticeira que usa a técnica amaldiçoada reversa, ela conta que consegue curar o Cross. Quer dizer, a menos que os danos que ele tenha recebido tenham sido extremos, como perda de partes físicas ou de órgãos internos. E é bem provável que exatamente isso tenha acontecido, já que o Cross é muito forte e ele ficou incapacitado imediatamente depois de receber aquele ataque. Além de que tem outro problema, se os feiticeiros tentarem curar o Cross e não conseguirem, vai ser quase impossível se safar só explicando e pedindo desculpas. Depois, aquela feiticeira de grau 1 pergunta pro Mino quanto tempo eles conseguem aguentar sem exterminar as maldições, e aí ele responde que apenas um mês. E então um mês se passa, e aí os feiticeiros saem à noite escondidos para exterminar aquelas maldições. Só que imediatamente, os simurianos escutam as vozes delas sofrendo. Depois disso, o Daburá julga que eles terminam como um ato ilegal de nível internacional, e os superiores da Terra tentam contornar explicando que é um ato de força maior pelo bem dos terráqueos. A situação começa a ficar mais feia, e aí a quantidade de espíritos amaldiçoados começa a aumentar. Os feiticeiros até começam a discutir se deveriam acabar com eles pelo menos uma vez no mês. E aí quando eles fazem isso, ao mesmo tempo os aliens choram pelo seu terceiro olho. Eles até tentam aguentar, sem deixar suas lágrimas caírem. Mas Ozuki não, ele quer receber toda aquela dor das maldições, como um guerreiro de Rumel faria. Ele fica inconformado pelos feiticeiros acabarem com as maldições, e aí ele diz que se pelo menos os feiticeiros pudessem ouvir elas, algo mudaria. E aí nesse instante o Daburá aparece, e por ele ser um guerreiro de Desconte, ele também não consegue ouvir. Ele quer estabelecer Rumel em Tóquio e governar para proteger as maldições, e diz que se isso for recusado, eles devem resolver no estilo de duelo de Desconte. Assim que os feiticeiros escutam essa notícia, eles correm para fazer uma reunião. Também tem o problema das maldições estarem quase transbordando dali, e por mais que eles deem para os aliens uma área longe das áreas residenciais, tudo isso vai acabar se tornando um problema para as próximas gerações. Aquela feiticeira de grau 1 manda todos calarem a boca, e diz que o único que pode resolver isso é o Yuji Tadori, ele é o único que pode lutar contra o Daburá. Mas aí o Mino responde que depois de toda aquela procura, eles ainda não conseguiram encontrar ele. Eles até tentaram falar com a Nobara, mas ela não vê o Yuji Tadori faz muito tempo, desde o funeral da Hana. Acontece que ele parou de aparecer nos funerais, porque ele não aguentava ver os seus amigos falecendo, e se ele continuasse participando, ele nunca ia conseguir cumprir o último desejo do avô dele. A Nobara também conta que ver o Yuji estava sendo muito difícil para ela, já que ele é alguém que não envelhece, e isso estava fazendo ela se sentir mal e velha. Se passa alguns dias, e aí o Daburá desafia oficialmente um feiticeiro pro duelo, com o objetivo de proteger as maldições. E quando esse duelo é aceito, descobrimos que quem vai lutar vai ser a Yuka, como representante da Terra. Cara, foi anunciado que a Yuka vai ter que lutar contra o Daburá. O Mino questiona se isso vai ser mesmo necessário, mas é como se ela fosse a única opção no momento, porque nenhum exército ia conseguir parar o Daburá, e eles só teriam baixas necessárias. Eles até chegaram a questionar sobre uma bomba nuclear, mas nenhum país quer assumir essa responsabilidade. Depois disso, vemos o Maru meio pensativo. Ele se lembra do Cross mostrando uma pedra de Mu pra ele, uma pedra que o pai deles cuidou até o fim da vida. Esse Mu é um minério especial, que transforma energia amaldiçoada em qualquer
qualquer tipo de poder. Ele é muito valioso em Simúria, e a briga entre Rumel e Disconte começou por causa desse minério. Mas quando o Maru olha para aquela pedra, ele percebe que não era uma pedra de Mugo, e sim só uma pedra normal. Ele joga aquela pedra no chão e começa a destruir, irritado pelo seu pai ter morrido protegendo algo inútil como aquilo. E mesmo tendo aquela reação, ele decidiu não contar pro Cross, porque ele não queria que o irmão descobrisse que o pai lutou por nada. Depois ele se lembra de quando Daburá duelou contra o Durá, e aí o Maru avançou contra ele, mas o Cross teve que impedir para que ele não fizesse uma besteira. Ele se lembra que naquela época, tanto o Cross quanto o Daburá foram bem gentis com ele, mas é como se o Cross tivesse percebido algo estranho no comportamento do Maru. Então o Maru percebeu que ele estava sendo teimoso e cabeça dura igual o pai que perdeu a vida por nada, e graças a isso ele acabou machucando os sentimentos do Cross, colocando toda essa ideia de guerreiro de Rumel na cabeça dele. Depois vemos o Maru sozinho sentado, querendo mais uma chance de poder conversar com seu irmão e se desculpar por tudo. Ao mesmo tempo, vemos o Tsurugi meio pensativo. É como se algo na história dos Simurianos não batesse. A impressão que ele tem é como se eles não fossem a nação moderna, mas mesmo assim, eles são bem parecidos com os humanos. Ele sabe que a organização política é dirigida por Disconte, e Rumel é uma tribo de classe baixa na hierarquia. Então ele se pergunta como é que eles conseguiram construir uma nave para sair do planeta. Uma nave que pode transportar 50 mil habitantes é muita coisa, e mesmo que a fonte de energia seja energia amaldiçoada, como é que eles conseguiram construir algo com tanto desempenho? Mesmo que eles tivessem tecnologia, eles não tinham tempo sobrando, tanto que toda a tribo de Rumel estava focada naquele canal, e aí ele percebe que algo irregular aconteceu nesse meio tempo. O Tsurugi chega até onde o Maru tá, e aí ele pergunta se foi ele quem usou uma técnica amaldiçoada para trazer os Shimurianos pra Terra. O Maru nem mesmo olha pro Tsurugi, ele só conta que aqueles musgos que o Durá escondeu não eram musgos normais, eles eram extremamente puros, e aí eles ficaram escondidos, onde o povo de Disconte não pudesse achar. Além disso, a técnica que foi usada para trazer eles pra Terra não era só dele, era do Cross também. Depois o Tsurugi pergunta se é a técnica amaldiçoada do Maru que permite que os humanos e os Simurianos possam conversar, e aí o Maru responde que sim. Com um olhar sério, o Tsurugi olha bem pro Maru e pergunta se eles podem sair do Japão, mas o Maru responde que agora que o povo de Rumel sabe sobre os Kalians, é impossível. Depois eles conversam sobre o duelo da Yuka contra o Daburá, e aí o Maru fala que ela deveria desistir, porque ela lutando ou não, o resultado vai ser o mesmo. E aí o Tsurugi conta sobre a doença da Yuka, que ela tá avançando muito rápido, e que também ele foi um idiota por não ter percebido tudo isso antes. Depois, ele fala sobre o voto vinculativo que o feiticeiro pode fazer como recurso final para se tornar mais forte. E aí, ouvindo isso, o Maru diz que mesmo assim não vai ser poder o suficiente para derrotar o Daburá. Então o Tsurugi fala que a Yuka sempre arriscou sua vida, e se a vida dela vai acabar, ela quer pelo menos arriscar pelo seu povo. Mas ele não quer isso, ele quer que ela desista do duelo e viva seus 3 últimos meses de vida até o fim. Até mesmo que fosse uma semana ou um dia, ela deveria viver bem. Enquanto o Tsurugi começa a sacar sua espada, ele pede mais uma vez pro Maru sair da terra com seu povo. E aí o Maru responde, falando sobre todas as pessoas que estão na sua nave, tanto os guerreiros, quanto as mulheres, quanto as crianças. O povo dele já gastou 2 anos para encontrar a Terra, que é um planeta compatível. E durante esses 2 anos, eles ficaram com medo, achando que iam vagar para sempre pelo universo escuro. Agora que eles já saíram do planeta, não tem mais espaço para eles voltarem. E não tem mais garantias que eles vão encontrar outro planeta. Então eles não vão sair da Terra. E aí, ouvindo isso, o Tsurugi diz que ele se expressou mal. Ele saca sua espada e ordena para eles saírem da Terra agora. E aí o Maru também se prepara para lutar. Ele responde que isso é impossível e que ele é um guerreiro e vai lutar pelo seu povo. Cara, vai rolar uma luta entre a Yuka e o Daburá. Pouco antes, vemos a Yuka no avião junto com o Mino. Durante o voo, vemos que ela tá meio pensativa sobre uma próxima vida ela crescer como uma irmã mais velha, já que ela sabe exatamente o que o irmão mais novo ia querer. Ela começa a pensar que ela ia se conter durante as lutas, sempre deixar ele escolher seus lanches e ensinar macetes sobre os jogos e também ajudar nos seus estudos. E aí um sorriso aparece no seu rosto e depois o pensamento que o Tsurugi é um péssimo irmão mais velho. Quando olhamos pela visão da Yuka, percebemos que ela tá quase cega, mas ela consegue enxergar um borrão bem do lado dela e ela acha que aquele borrão é o Tsurugi. Mais uma vez, o sorriso aparece no seu rosto e ela fala pra ele que ele não precisava ter ido até lá. Ela não queria que ele visse ela nesse estado. Depois a Yuka brinca dizendo que talvez ele seja o tipo de cara que fala pra uma garota que ela ficaria melhor sem maquiagem. Mas enfim, ele não entende nada sobre mulheres, muito menos sobre a própria irmã. E aí, quando olhamos pro rosto do Mino, lágrimas começam a aparecer. Ele se ajoelha, segura a mão da Yuka e toma o lugar do seu irmão por aquele breve momento. Ao mesmo tempo, a Yuka se lembra sobre sua infância num dia que o Tsurugi ajudou ela. Parece que uma amiga dela tinha sido pego por um espírito amaldiçoado sem classificação, e ela achou que podia ajudar essa amiga. Mesmo que o Tsurugi não tivesse ido atrás dela, ela poderia ficar bem, mas a amiga não teria sobrevivido. E naquele dia, tudo o que ela pôde fazer foi segurar a mão do seu irmão, que tirou ela dali sem brigar com ela. Depois, vemos o Daburá bem na frente de um feiticeiro, e ele se pergunta se esse feiticeiro vai ser escolhido pro duelo, mas aí o feiticeiro diz que não é ele. Vemos que aquele feiticeiro é o Ui Ui, irmão mais novo da Mei, e hoje ele se tornou o líder do novo estilo das sombras, e só foi até lá para cumprimentar o Daburá antes do duelo, saudar ele e contar que há 70 anos atrás, uma onda de poder abalou todo o país. Depois disso, uma falsa paz reinou, e todos acabaram esquecendo do terror por um tempo. Mas essas crianças, elas não conhecem a brutalidade extrema que os seres vivos podem fazer. O Yui olha bem pro Daburá e diz que tem certeza que ele pode revelar o verdadeiro terror escondido. Depois o Daburá responde dizendo que para ele poder revelar esse poder, primeiro ele precisa de um oponente na frente dele, e um oponente fracote faria esse duelo acabar antes mesmo de começar. Ouvindo isso, o Yui abre um sorriso, e aí ele diz que ele não precisa se preocupar. No final de tudo, ele vai ficar satisfeito e a sua solidão vai ser saciada. Após isso, voltamos pro avião da Yuki e do Mino, e a porta de carga começa a se abrir. Vemos o rosto do Mino chorando ao ver
vê Yuka pulando dele com a sua cadeira de rodas em pedaços. Mais uma vez, o rosto do Tsurugi passa pela cabeça da Yuka, e então vemos o Dabura na arena de duelo. A Yuka cai do céu com seus lobos e sapos da sombra esperando por ela, e assim que a Yuka fica com os olhos na altura dos olhos do Dabura, ela faz a pose de invocação. O seu corpo mergulha nas sombras, e então o grande general Mahoraga aparece. O Dabura não perde tempo, ele utiliza sua técnica amaldiçoada para atacar, criando uma torre de energia sobre o corpo destruído do Mahoraga. Então temos a explicação que a magia dele é feita de luz, com uma massa de intenções assassinas passada pela tribo de Skunt. Após esse grande ataque, o Dabura permanece ali em cima, somente olhando pro estrago que ele criou. Mas nesse momento, o tesouro na cabeça do Mahoraga começa a girar, e a fase de adaptação acontece. A Yuka acaba de invocar o Mahoraga para lutar contra o Dabura, e no começo do capítulo 16 descobrimos que a técnica utilizando Shikigamis foi proibida pelo clã Gojo, e a Yuka só tinha permissão para usar as habilidades de alguns Shikigamis. Hoje, a Yuka tá em estado de animação suspensa, e o ritual só vai acabar se o Dabura for de base, ou então o Mahoraga for completamente destruído. O tesouro se adapta, e aí o Mahoraga avança para cima do Dabura, mas o ataque dele é defendido com duas mãos, e em seguida o Mahoraga chuta o Dabura, arremessando ele para trás. Com um braço, o Dabura segura um prédio para desacelerar seu corpo, e aí com outro braço, ele mira no Mahoraga preparando o ataque. Aquele poder incrível é lançado, destruindo o braço e parte da barriga do Mahoraga, mas quase que instantaneamente, o tesouro gira mais uma vez, completando a adaptação. Antes que o Mahoraga pudesse avançar, um prédio é jogado contra ele, que no mesmo instante usa suas mãos para esmagar. O Dabura observa todo aquele poder, entendendo um pouco mais sobre as habilidades de invocação dos feiticeiros da Terra, e ele fica pensando qual será o ponto fraco do Mahoraga, já que ele não deve ser só um boneco indestrutível que luta no lugar do feiticeiro. Então os dois se encaram por alguns segundos, e aí desaparecem se movendo numa velocidade incrível. O Dabura quase que instantaneamente levanta seu braço, criando várias esferas de luz que deletam metade do corpo do Mahoraga, mas nada adianta, o tesouro gira mais uma vez, e aí depois vemos o Dabura avançando, chutando o rosto do Mahoraga e lançando um contra-ataque a queima-roupa com os pés, que ilumina toda a cidade, e depois destrói ela. O Dabura permanece com seu olhar fixo no Mahoraga, entendendo que ele tá se adaptando e seu corpo tá se regenerando. Então depois vemos ele se encarando por mais algum tempo. Enquanto isso, vemos o Maru usando a espada do Cross para avançar contra o Tsurugi, que defende o ataque. A espada do Tsurugi gira atacando, e então o Maru se movimenta rápido, aparecendo atrás do Tsurugi. O Maru até tenta acabar com aquela luta, mas o Tsurugi também se movimenta rápido, rebatendo o ataque. Depois o Maru encara, entendendo quão poderosa é aquela restrição celestial sobre o corpo do Tsurugi. Ele se pergunta no que isso é diferente de uma técnica de fortalecimento físico, através de energia amaldiçoada. E aí a resposta vem no ataque rápido em direção à sua garganta. É simplesmente porque não dá pra ler o fluxo de energia amaldiçoada de quem não tem, e isso torna qualquer ataque um ataque surpresa. Fora que tem o problema daquela espada amaldiçoada, que tem um grau tão bom que torna a energia quase infinita. O Maru defende o ataque do Tsurugi, prendendo a espada dele no teto, mas instantaneamente o Tsurugi chuta o Maru escalando ele. Ele pega a espada e lança o ataque de cima, fazendo o Maru ser jogado para trás. De pé na frente do Maru, o Tsurugi pede para pelo menos o Dabura ir embora do planeta, já que o poder que amaldiçoou a irmã dele não deve chegar tão longe. Então ele vai ficar bem, se for para qualquer outro planeta. O Maru responde que é muito perigoso, e se o Dabura acabar entrando no alcance da maldição, a irmã dele vai de arrasta. Talvez eles ainda tivessem uma chance de quebrar aquela maldição usando o objeto da corda negra, mas ele já não tem todo esse tempo para poder gastar indo atrás desse objeto, não é? E aí, ouvindo isso, o Tsurugi usa o domínio simples, tentando formalizar um duelo contra o Maru, para que ele saia da terra caso ele perca. As lembranças de quando o Dura foi de arrasta vêm na mente do Maru, e ele entende o porquê do Dabura não ter usado toda a sua força, e ele também entende toda a dor que o Dabura sentiu, tendo que lutar contra o seu amigo. O Maru não quer perder mais ninguém, e aí a sua determinação começa a falhar, até que o terceiro olho começa a falar com ele, perguntando se ele é um guerreiro ou não, e perguntando se lutar sem dar tudo de si não seria um insulto ao Tsurugi. E aí a determinação volta ao olhar do Maru, e ele diz que vai lutar com tudo. E aí a técnica do Maru é ativada, fazendo o céu e o chão se inverterem. Ela é o caos e a harmonia. Cara, o Maru acabou de inverter o céu e a terra. Voltamos um pouco no tempo e o Tsurugi criança era obcecado em descobrir quem era o pai dele, que tinha desaparecido depois do nascimento da Yuka. Mas os seus avós não contavam pra ele, então ele tinha que procurar informações com o restante do clã Gojo. Todos diziam que seu pai era um homem muito disciplinado, mas ele tinha desprezo pela nova geração de feiticeiros, que era muito mais fraca do que a geração do Yuta e da Maki. Um pouco antes de desaparecer, uma criada viu o pai do Tsurugi falando com um cara encapuzado com a cicatriz. Ela não pegou toda a conversa, mas ela conseguiu ouvir esse cara falando que não tinha nada a ver com isso. O Tsurugi sempre se perguntou o porquê do pai dele ter ido embora depois da Yuka nascer. Era como se ele já tivesse cumprido o seu dever, passando a técnica que eles herdaram. Ele até se perguntou se a Yuka teria nascido caso ele tivesse herdado a técnica das sombras, ou até mesmo como é que as coisas ficariam caso ela tivesse nascido sem técnica. Então o Tsurugi decidiu não contar nada pra Yuka, mas ela já devia saber, já que ela é muito inteligente. Voltando pra luta, o Tsurugi quase cai de uma altura gigante, até que ele percebe o vidro atrás dele se rachando. O Maru aparece por aquele vidro atacando com a sua espada, mas o Tsurugi desvia por pouco e depois cai em outro prédio. E aí, rapidamente, o Maru avança pro ataque. O Tsurugi se prepara para contra-atacar, mas o Maru usa sua técnica fazendo tudo girar e jogando o Tsurugi no chão mais uma vez. Pronto para finalizar, o Maru ataca por cima, mas o Tsurugi é rápido e defende o ataque. Ele sente que a sua espada vai quebrar, então ele gira fazendo tanto a sua espada quanto a do Maru caírem. Antes que o Tsurugi pudesse perceber, o Maru faz a inversão. E aí,
com a mão no peito do Tsurugi, preparado para atacar, ele anuncia sua vitória. Então quando olhamos pro Tsurugi, ele diz que não se arrepende da luta, porque ele faria de tudo para salvar sua irmã. E aí um soco extremamente forte é dado, arremessando o Tsurugi contra o prédio. Depois desse ataque, o Maru voa se aproximando com vários carros ao redor dele. Logo depois, ele arremessa todos contra o Tsurugi, destruindo aquele prédio ao meio. Vemos o Tsurugi caído no chão, somente pensando no quanto seria incrível nascer com um talento inato e morrer de uma forma gloriosa. Mas o que ele queria para sua irmã é que ela pudesse viver uma vida boa, sendo ela simples ou não. Desde que ela pudesse viver seria o suficiente para ele. Até que do nada o anel da Rika começa a brilhar no seu peito e ele se pergunta se é uma espécie de sinal do seu avô Yuta. Uma voz reclama do Tsurugi parecer tanto com a Maki, mas já que foi um pedido do Yuta, essa voz vai ajudar ele. A única coisa que o Tsurugi precisa fazer é dizer que aceita. O Tsurugi então pergunta se caso ele faça isso, eles vão ser capazes de vencer, mas ele nem precisava perguntar. E aí, assim que o Tsurugi diz que aceita, um poder gigantesco faz o Maru congelar. O corpo se ergue bem na frente do Maru e ele se pergunta se isso é uma espécie de espírito amaldiçoado. E então vemos a Rika, mas não na sua forma original, e sim fundida ao corpo do Tsurugi. Num piscar de olhos, uma mão aparece bem na frente do rosto do Maru, e então um soco explode na cara dele. E aí na cena seguinte, vemos que mesmo em um único corpo, eles conseguem compartilhar seus pensamentos. O Tsurugi acaba de ativar os poderes da Rika, se fundindo com ela, e rapidamente o Maru usa inversão para tirar o equilíbrio do Tsurugi. Mas ele é rápido, pegando uma pedra e avançando contra o Maru, quebrando aquela pedra bem na cabeça dele. Depois a Rika ri dizendo que é uma habilidade bem divertida e que parece a montanha-russa dos parques, mas ela não gosta muito de parques porque tem crianças correndo pra lá e pra cá. E ao mesmo tempo, o Maru assiste a conversa dos dois, tentando entender o que tá acontecendo ali. Ele percebe a quantidade gigantesca de energia concentrada naquele anel, a energia amaldiçoada que foi armazenada por alguém extremamente forte durante décadas. Depois, o Maru até tenta avançar contra a Rika, mas ela agarra ele e dá uma cabeçada nele, e logo depois dá um soco arremessando ele pra longe. O Maru fica impressionado pela sua técnica ter sido simplesmente ignorada. É como se o Tsurugi tivesse querendo acabar com ele, somente usando força bruta e o poder do anel. Então logo depois o Tsurugi se aproxima pedindo desculpas pro Maru, já que ele vai ter que usar todo o seu poder se ele quiser ganhar. Quando o Maru escuta isso, plantas começam a brotar do chão embaixo dele, e aí ele diz que o Tsurugi não precisa se desculpar, afinal ele vai ter que fazer o mesmo caso ele queira ganhar. E aí depois as plantas crescem, se transformando numa espécie de caverna. Enquanto isso, vemos a luta do Dabura contra o Mahoraga. O poder da luz aparece sobre o Mahoraga, e aí ele é atingido por todas as direções, mas facilmente o Mahoraga quebra todo aquele poder, deixando o Dabura sem acreditar. Em instantes o Mahoraga avança, ficando cara a cara. Ele saca sua lâmina e ataca, e por pouco o Dabura consegue se defender daquele golpe que poderia ser fatal. Logo depois, bem rápido, o Dabura pula na cabeça do Mahoraga, e aí ele lança um outro ataque de luz. Tinha sido bem na cara do Mahoraga, mas mesmo assim não funcionou. E aí no quadro seguinte, ele leva um golpe bem no rosto, cortando ele. O Dabura começa a entender aquela habilidade de adaptação. É como se o Mahoraga aguentasse o ataque e depois ele se adaptasse a ele. E assim que aquele tesouro na cabeça dele gira, significa que ele completou a adaptação. Ele entende que se isso continuar desse jeito, ele vai ficar sem opções para continuar a lutar, e a derrota dele vai acabar chegando, até que um flashback vem na sua cabeça. O Dura perguntou pro Dabura se não seria melhor para ele se ele se desse bem com os Discontianos. Isso deixa o Dabura criança meio chateado, achando que o Dura não quer ficar perto dele. Mas aí o Dura explica que não foi isso que ele quis dizer, e que na verdade ele não se dá bem com quase ninguém, só com o Dabura. O Dura diz que entende que deve ser difícil ficar isolado no meio do próprio povo, ainda mais depois do que aconteceu com a irmã do Dabura. E aí o Dabura responde que os orgulhosos guerreiros Discontianos não iam querer que ele ficasse entre eles. Depois dessa pequena conversa, voltamos pra luta, e o pensamento de perder volta a passar na cabeça do Dabura. Então ele sente a dor dos seus machucados, e o medo crescendo dentro dele. Quando o Dabura era mais novo, ele já era forte, sempre vencia sem esforço, e sentia que as pessoas odiavam e desprezavam ele. Então o coração dele doía, sabendo que ele é um grande guerreiro, mas sem desejo de lutar. Ouvindo isso, o Dura ri e diz que ele tá enganado. Na verdade, não é que ele não queria lutar, é que ele nunca precisou lutar de verdade, e ter força não faz dele um guerreiro. O Dabura criança escutou, mas ele ainda não estava entendendo. Então o Dura diz que um dia ele vai entender, assim que chegar o dia que ele cruzar com um inimigo forte o suficiente para derrotar ele. Voltamos pra luta, e agora o Dabura começa a entender, e aí na cabeça dele aparece um pequeno flashback do Dura, pedindo para ele proteger os Homelianos. O Dura sabia que ele ia conseguir, e agora o Dabura entende que não é lutar porque ele quer, mas sim porque ele precisa. Isso é uma luta de verdade, e aqueles que são dignos dela são os verdadeiros guerreiros. O Dabura então para o ataque do Mahoraga e joga ele para trás. Ele pede desculpas e diz que a partir de agora ele vai lutar sério, como sempre deveria ter feito. E aí o narrador aparece. A técnica do Dabura é algo que não pode ser pronunciado e também é a luz. Mas o corpo do Dabura nunca suportou a velocidade da luz, e ele nunca tinha conseguido alcançar ela. Então voltamos pra mente do Dabura, e ele decide que se o poder dele não é o suficiente para acabar com o Mahoraga, tudo o que resta para ele fazer é espancar o Mahoraga com todas as suas forças, até romper os limites do seu corpo, e levar ele até o potencial máximo. Depois, lá no quadro final, ele diz pro seu antigo amigo que agora ele vai conseguir finalmente se tornar um guerreiro. Finalmente, o Yuji Itadori vai começar a agir, mas antes disso, a gente volta um pouco para ver a luta do Dabura contra o Mahoraga. O Dabura avança a toda velocidade, usando tudo que tem para tentar alcançar a velocidade da luz. Uma das suas pernas é levantada e ele sente seu corpo ficando pesado, como se o ar tivesse se transformado em uma barreira por causa da velocidade
velocidade que ele atingiu. Então esse chute extremamente forte é dado, criando um brilho no local, e esse brilho instantes depois se transforma numa explosão gigantesca que acaba com diversos quarteirões ao redor. Mas o tesouro continua intacto mesmo depois desse ataque, e aí o Daburá percebe que derrotar o Mahoraga vai ser mais difícil do que ele pensava, porque simplesmente ele se adapta mais rápido a técnicas que envolvem força bruta. Ainda assim, uma parte do Daburá tá adorando essa luta, ele quer continuar e quer se tornar ainda melhor e renascer como um verdadeiro guerreiro, até que quando o Daburá olha pra baixo, ele percebe que a sua perna ficou completamente acabada depois daquele chute. Ele até pensa em arrancar ela fora, mas ele se lembra que os feiticeiros da Terra têm uma habilidade de cura, e aí o Daburá sozinho aprende a usar a técnica amaldiçoada reversa e traz sua perna de volta. Um sorriso aparece no seu rosto e ele fica feliz por poder continuar e tá aprendendo ainda mais. Enquanto isso, os feiticeiros da Terra estão fazendo uma reunião para evitar que as maldições comecem a fugir para a borda da barreira criada. A Yuka já tinha acabado de se tornar um sacrifício e eles não querem que mais pessoas acabem se envolvendo. Depois vemos alguns aliens e eles estavam próximos da área da luta. Eles só estavam rodando para evitar que qualquer feiticeiro interrompesse a luta do Daburá. Por mais que os humanos tenham aceitado aquele duelo, eles não podem garantir que os humanos vão cumprir as regras dele. E aí outro alien fala que os humanos não poderiam interromper mesmo que eles quisessem. Mas isso já não importa mais. Eles pretendem acabar com qualquer humano que esteja próximo do local. Até que do nada, eles começam a escutar vozes. Os Shimurianos olham para a porta e aí eles veem alguns feiticeiros se aproximando e imediatamente todos se preparam para a luta. Ao mesmo tempo, vemos o Yuji Itadori do lado de fora daquele prédio. Rapidamente, o Mino corre até ele, avisando para ele se afastar, mas ele trava percebendo um grande feiticeiro que tá bem na frente dele. E aí no segundo seguinte, a habilidade de sangue perfurante é usada, entrando no prédio como diversas serpentes, atacando tanto os humanos quanto os aliens. Todo o prédio é manchado pelo sangue perfurante, e então vemos o Mino de queixo caído, sem acreditar que tá com o Yuji Itadori bem na frente dele.